Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho aí? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Como é que vocês estão? Tô bem, Bom graças a dia, Deus, Carlos. professor. Bom dia, querido. Tá bem? Que bom. Sim, tudo bem. Com É, sono, mas tudo bem. aí não tem jeito, né? É assim mesmo. A gente sempre fica um pouco cansado, ainda mais com esse tempo que está fazendo hoje, né? Atualmente. Esses dias eu até esqueci que nós estamos no inverno. Aí tava achando estranho, frio, retado, mas a gente está no meio do inverno, né? Hoje a noite foi fria, agora tá fazendo solzinho, mas mesmo assim tá, a temperatura tá baixa. Vamos lá, meu povo, liguem as câmeras aí para ver vocês. Só tô vendo foto, foto, foto. Ô, Carlos, Fala. por que tu tirou o negocinho de riscar a tela? Para você não ficar fazendo palhaçada aqui, né? Tá pensando que... Aparece que fui eu que fiz? Não aparece quem fez, mas aparece as anotações aqui. Não Ah, aparece tá de boa. quem tá fazendo. Mas aí a gente desabilita para não ter problema. E aí, como é que vocês estão de boa aí? Com relação ao conteúdo, essa parte que a gente estudou aí de termodinâmica, primeira e segunda lei, tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se não quiser perguntar aqui, como eu disse para vocês, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Se tiver alguma questão também que vocês estiverem estudando, tá? E que, mesmo sendo fora do assunto, aí vocês me mandam que eu posso responder depois para vocês. Se alguém estiver estudando outro conteúdo, não tem problema, tá? Sendo conteúdo de física, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso, dou uma analisada e passo para vocês. Tá bom? Vamos lá, meu povo, liguem as câmeras aí. Estou vendo um bocado de foto. Quero ver foto, não. Quero ver o rosto de vocês. Vamos lá. Vamos lá, ligando as câmeras para a gente começar. Ora, meu povo. Não tenho vergonha, não. Eu tô pego com essa cara feia, tô com a câmera ligada. Bom, vamos lá. É o seguinte. Nós vimos, quando analisamos aí agora a segunda lei de Newton, a gente falou de máquina térmica, tá? Na aula de ontem, a gente corrigiu algumas questões e eu voltei a falar que uma máquina térmica, ela é um dispositivo que retira calor de uma fonte quente, pega essa energia. O pessoal está me ouvindo? Caiu aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Tá ouvindo, Carlão? Tá vendo a imagem na tela? Tá aparecendo? Tá escrito refrigeradores só. Tá escrito, né? Refrigeradores. Aqui para mim ela sumiu aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto, voltei aqui para mim. Aqui apareceu outra tela aqui para mim. Mas tá aí, refrigeradores. Então é o seguinte. Nós vimos que a máquina térmica ela retira calor de uma fonte quente, tá? Ela pega energia de uma fonte quente, pode ser uma fornalha, pode ser um motor a combustão. Parte dessa energia ela realiza o trabalho
e o que ela não consegue transformar em trabalho, ela joga para a fonte fria, certo? Então, o motor, uma máquina térmica, é um dispositivo que trabalha jogando, retirando e jogando calor entre duas fontes, fontes quentes e fonte fria, e realiza o trabalho. O refrigerador, que é o que a gente vai ver agora, refrigerador é uma máquina térmica ao contrário. Então, ela é uma máquina térmica, é como se fosse o oposto. O que o refrigerador faz? Ele retira calor da fonte fria e joga calor para a fonte quente. Então, ele faz o processo inverso. Então, a gente costuma dizer que é uma máquina térmica ao contrário. Todos os dispositivos que trabalham com o objetivo de resfriar um ambiente ou um meio, ele é considerado um refrigerador. Então, nós temos aqui geladeira, ar-condicionado, esses dispositivos que funcionam, câmeras frigoríficas, esses dispositivos que trabalham para resfriar um ambiente ou um determinado local. Beleza? A gente pega como princípio básico, que é basicamente igual, o refrigerador, que é a geladeira normal que nós temos aí em casa. Tá? Então, o refrigerador, a geladeira, ela é essa configuração aqui, basicamente. A geladeira comum, ela tem basicamente essa configuração. Uma caixa, tá? Essa caixa normalmente é plástica ou de metal, depende do tipo de geladeira. Ela tem uma parede revestida com lã de vidro, isopor e uma capa plástica interna, mas internamente ela vai funcionar dessa forma aqui. Ela vai apresentar essa disposição, tá? O que o refrigerador faz? O refrigerador, ele retira calor da fonte fria. Quem é a fonte fria? É a parte de dentro do refrigerador, certo? Então, tudo que está aqui dentro do refrigerador é a parte fria. Por quê? Vamos analisar o seguinte. Um carro, certo? Um carro, ele é uma máquina térmica. Ele tem a fonte quente, realiza trabalho e tem a fonte fria. Então, olha só. O que o carro faz? Ele retira calor da fonte quente. Quem é a fonte quente do carro? O motor, aonde ocorre a explosão da gasolina ou do combustível que ele estiver utilizando. Esse motor a combustão, ele é a fonte quente. Por quê? Qual a temperatura do meio ambiente num dia normal? 25 graus, por exemplo. O motor do carro, ele vai estar sempre funcionando com temperatura maior do que 25 graus. Então, ele vai estar lá, a temperatura normal gira em torno de 100 graus centígrados, tá? Então, 90, 80, 100 graus é a temperatura do motor do carro, quando ele está em funcionamento. Então, o motor, ele é mais quente do que o meio ambiente. Por isso que o motor é a fonte quente e o meio ambiente, onde ele joga o gás, né, é a fonte fria, ok? E na geladeira, a geladeira ela retira calor da sua parte interna, da parte de dentro. Se a temperatura do meio ambiente for 25 graus, quando você abre a porta da geladeira que estiver ligada, a temperatura lá dentro não é sempre mais baixa do que os 25 graus? É ou não é? Respondam aí. Sim. Então, se a temperatura dentro do refrigerador é mais baixa do que o meio ambiente, a parte de dentro do refrigerador é a nossa fonte o quê? Fria, tá certo? Então, a parte de dentro é a fonte fria do refrigerador. E aí o refrigerador, ele retira calor da fonte fria. Por quê? Tudo que você coloca aqui dentro, qualquer alimento que você coloca aqui dentro, vai perder calor para poder resfriar, que é o objetivo do refrigerador. Então, o refrigerador, ele retira calor de dentro dele, que é a nossa fonte fria, tá? E joga o calor para a fonte quente. Que é a fonte quente? O meio ambiente. Ah, o meio ambiente não era a fonte fria? Era a fonte fria para o carro, que o motor estava a 100 graus
e a temperatura do ambiente estava a 25. Agora, para a geladeira, que a temperatura dentro da geladeira chega em torno de -3, -4, -5 graus, até -8, a depender do tipo de refrigerador, certo? A temperatura ambiente, 25 graus, vai ser superior. Então, quem é fonte fria é sempre o ambiente ou o local que tem a temperatura mais baixa. Quem é a fonte quente é sempre a parte ou local que tem a temperatura mais alta. Então, o meio ambiente para o carro é a fonte fria. Para uma locomotiva é a fonte fria. Para qualquer máquina térmica é uma fonte fria. Agora, o refrigerador, o ar-condicionado, o meio ambiente vai ser a fonte quente, porque vai estar sempre com a temperatura maior do que a parte interna desses aparelhos. Todo mundo entendeu isso? Bom, beleza. Então, o que acontece? Só que o bobão do professor disse que o calor passa naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Sempre quem está mais quente perde calor para quem tem menos temperatura, quem está mais frio. A transferência de calor ocorre naturalmente dessa forma. E como é que o refrigerador consegue fazer o contrário? Então, o refrigerador ele faz o processo inverso porque o trabalho é realizado sobre ele. Então, o trabalho é realizado sobre o aparelho. Não é o aparelho que realiza o trabalho. Então, é igual o veículo. O veículo é o oposto. Ele pega calor da fonte quente, realiza o trabalho e o que ele não consegue transformar, ele joga para a fonte fria. Aqui é o contrário. O refrigerador realiza um trabalho sobre uma fonte fria, retira calor e joga esse calor para a fonte quente. Estão entendendo o princípio? A inversão do princípio? Ficou claro? Então, o refrigerador ele faz a troca de calor através de um processo artificial, certo? Naturalmente, o calor passa do ponto mais quente para o ponto mais frio. O refrigerador ele tira calor do ponto mais frio e joga para o ponto mais Professor, quente, porque o trabalho é realizado sobre ele. Pode falar. o senhor pode repetir de novo porque travou aqui, Posso sim. por Olha só. favor? Pois não. A máquina térmica, ela pega o calor da fonte. A minha internet que está ruim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Tamo, A minha tamo. internet aqui está acusando que está instável. Se travar, pode me avisar aqui que a gente volta. Então, a máquina térmica, ela pega calor da fonte quente, realiza trabalho e o que ela não consegue transformar, joga para a fonte fria. A máquina frigorífica, aqui, ó, ela pega calor da fonte fria. Como é que ela retira calor da fonte fria? Porque o trabalho é realizado sobre ela. E depois ela joga esse calor para a fonte, expulsa para a fonte quente. Então, qual é a diferença básica? A máquina térmica é um processo natural, enquanto que o refrigerador, as máquinas frigoríficas, é um processo artificial. Tá? Então, o calor passa da fonte fria para a fonte quente, mas isso é um processo artificial. Só é possível porque o trabalho é realizado sobre a máquina. Certo? Como é que isso ocorre na geladeira aqui? Vamos ver. Então, você tem a fonte fria, que é a parte de dentro do refrigerador. E você tem a fonte quente, que é a parte de fora do refrigerador. Certo? O meio ambiente. O que o refrigerador faz? Retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Como? Através de um trabalho que o compressor está realizando sobre ele. Então, agora eu vou explicar para vocês como o refrigerador funciona. Você tem no refrigerador um compressor na parte de trás. Compressor é aquele mesmo aparelhozinho que você vê na borracharia lá, quando vai encher o pneu do carro, da bicicleta ou de uma moto. O borracheiro liga na tomada
e o compressor ele dispara. Faz um barulhinho que é igual ao barulho quando você liga a geladeira na tomada, certo? Então a geladeira, quando você liga ela na tomada, você liga o compressor da geladeira e ela dispara e faz aquele barulho igual da borracharia lá, quando o cara vai encher o pneu da bicicleta, certo? Esse compressor, o que é que o compressor faz? Ele comprime o ar. No caso da borracharia, ele comprime o ar comprimido passa pela mangueira e vai para o pneu do veículo que ele vai encher, certo? É ar comprimido. Compressor serve para aumentar a pressão e comprimir o ar, reduzindo o ambiente que ele vai ficar. Bom, no refrigerador, o compressor tem a função de comprimir também. Só que o compressor ele não vai comprimir o ar, ele vai comprimir o gás da geladeira, tá? Toda geladeira ela trabalha com gás. Normalmente o gás utilizado é o gás freon. Então, a geladeira ela tem um reservatório aqui com gás e quando você liga o compressor comprime esse gás, certo? Bom, então agora vamos para a química. O gás, vocês já estudaram que ele possui as moléculas mais afastadas, não é isso? Do que no estado líquido, do que no estado sólido. No sólido a coesão é maior, no líquido ele começa a estar em equilíbrio e no gasoso ele está numa distância maior, se afastando uma das outras. Se eu pego o gás, que naturalmente possui as moléculas expandidas, e eu vou comprimir o gás, o que vai acontecer com esse gás? Se eu aumento a pressão sobre o gás, em condições normais, CNTP lá, condições normais de temperatura e pressão, se eu aumento a pressão do gás, o que vai acontecer? Bora, segundo ano. As moléculas vão ficar mais juntas. Mais próximas. E o que vai acontecer com o estado físico do gás? Ele vai deixar de Ela ser vai para o gás. estado líquido. Exatamente, vai se tornar líquido. Muito bem. Então, quando a gente aumenta a pressão do gás no freon através do compressor, esse gás ele se liquefez. Ele vai voltar para o estado líquido, tá? E aí o que vai acontecer? O próprio compressor vai empurrar esse líquido por essas canaletas aqui, ó, certo? E aí o líquido vai passeando aqui por essas canaletas, ó, porque ele está sendo empurrado pelo aumento de pressão no gás. Porém, esse líquido, ele não é líquido. Ele é naturalmente o quê? Gás, certo? Então, a tendência natural é esse líquido que foi comprimido querer voltar para o seu estado natural, que é o estado o quê? Gasoso. Concorda? Só que para o líquido que está correndo aqui dentro voltar para o estado gasoso, ele precisa de quê? Afastar as moléculas, ele precisa de energia. E essa energia é o quê? Calor. Então, quando o líquido está passando aqui, circulando pelo interior da geladeira, ele está retirando o calor daqui. Por quê? Porque ele precisa voltar para o seu estado natural de gás. Então, esse líquido passa por todo o interior da geladeira, retirando o calor de dentro da geladeira. Então, os alimentos que estão lá dentro, ou se a geladeira estiver vazia, o ar que está lá dentro, possui um calor que vai ser absorvido pelo líquido, nesse caso, que agora ele é líquido, para voltar para o estado natural de gás. E aí ele retira o calor, passa aqui e é jogado para o lado de fora. E vai para aquela grade que fica atrás da geladeira. E continua circulando aqui na grade. E aí o que ela faz? Ela pega agora, que ele está no estado gasoso, ele vai dissipando o calor que ele retirou lá de dentro para essa grade, que é uma resistência que fica atrás da geladeira. Aí ele desce aqui, perdendo o calor que ele retirou lá de dentro, só que ele já é no estado gasoso, e ele volta para o compressor, ele é novamente comprimido, torna-se líquido, passa por dentro da geladeira de novo, retirando calor, e aí completa o ciclo. Então, através do trabalho que é realizado sobre o gás, sobre o equipamento, no refrigerador, esse gás torna-se líquido, passa por dentro da geladeira
retirando o calor da fonte fria, porque a parte de dentro da geladeira está com uma temperatura menor do que o meio ambiente, e depois ele desce pela grade, dissipando o calor que ele retirou lá de dentro para a fonte quente, que é o nosso meio ambiente. E aí se completa o ciclo. Volta de novo no Professor, compressor e completa o ciclo. Pode falar. eu tenho Pois duas não. perguntas. A Pode primeira, perguntar. Sim. tinha um gás que era usado, acho que era o CCF, CFC. CFC, CFC. pronto. Esse Esse era o gás que ficava dentro da geladeira, que fazia esse processo que você acabou de explicar? Antigamente se utilizava CFCs, mas com a lei que foi proibido, eles estão utilizando outro gás agora que não é classificado como CFCs. Inclusive em sprays também, que vocês compram algum inseticida, pulverizador de ar, alguma coisa assim que trabalha com pressão, eles utilizavam CFCs. Mas com a lei, a maioria agora mudou, tá? Os refrigeradores eles já não saem mais utilizando esses gases, então eles usam outros gases que não são mais classificados, né, como CFCs. Esses CFCs, vocês já estudaram em química, né? São gases que causavam danos na camada de ozônio, né? E aí eles Certo. foram E impedidos de ser utilizados. Pode falar. como é que esse gás saía, se ele ficava nesse ciclo? Como é que esse gás saía para atingir a camada atmosférica? É porque é o seguinte, esse gás ele pode, com o tempo, é como te falei, isso aqui ele tem um isolamento. As mangueiras, com o tempo, ela vai perdendo o isolamento e ele pode escapar. Tem gente, por exemplo, que vai limpar a geladeira. Hoje não mais, porque as geladeiras novas, você não vê mais essa tubulação. Mas se você tiver uma geladeira antiga, abre o congelador para você ver. O congelador era feito de alumínio e dentro do congelador você via essa tubulação aqui, ó. Aí a pessoa ia limpar com a faca, batia a faca para tirar o gelo, furava, o gás vazava. Tá bom? Era um risco. Outra coisa são esses encaixes aqui, ó. Você tem nesses encaixes borracha de vedação. Com o tempo de uso, essa borracha ela vai perdendo a vedação, ressecando e o gás vai escapando. Então a geladeira ela pode perder o gás. Claro que não é uma coisa que ocorre naturalmente, mas existe um risco. Então, para evitar esse risco, é que foi impedido, tá certo? O cara pode trabalhar, Ok. com manutenção e sem querer, na hora de desparafusar, ele furar um tubo e o gás vazar. Então, se esse gás não for mais um CFC, não está correndo risco nem ele de se intoxicar e nem de poluir o meio ambiente. Você está entendendo? É por isso que foi proibido o uso desse gás. Mas não é que vai vazar. O que vaza, por exemplo, é no spray. O spray, quando você apertava, a diferença de pressão dentro e fora da garrafa fazia com que tanto o líquido que estava dentro, quanto o gás que foi utilizado para botar a pressão lá dentro, ele vazasse para fora do tubo. E aí poluía constantemente o meio ambiente. Na geladeira, nas outras máquinas frigoríficas, essa poluição seria ocasional, tá? Mas ela ocorre. Então, se puder evitar, é bom, né? O meio ambiente agradece. Uhum. Tá certo? E quando a geladeira faz um barulhão, aí do nada ela para, aí depois ela volta de novo com barulho, é porque esse movimento ele cessa e depois ele volta periodicamente? Não. Aí pode ser algum problema de carga elétrica transmitida aqui para o compressor. Aí o que está ocorrendo? O compressor ele desliga e liga, mesmo com a geladeira estando ligada. Porque o normal de acontecer é o seguinte: você ligou a geladeira na tomada, o compressor vai ligar, certo? Aí esse compressor ele fica ligado enquanto a geladeira estiver ligada. A não ser que você vá no botãozinho lá dentro e coloque no 0. Aí você desligou a geladeira. Mesmo ela estando ligada na tomada, o compressor vai ser desligado. Mas se você virar o botãozinho para o 1, normalmente é número que eles botam, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, sei lá, depende do tipo da geladeira. E aí quando você liga o botãozinho, bota no 1, aí o compressor dispara e volta a funcionar. Se a geladeira ela para e dispara, não faz o barulho novamente, é porque algum problema no compressor ou na corrente elétrica está fazendo o compressor parar
e depois disparar. Se a geladeira for muito antiga, pode ser que o compressor esteja ruim. O motor, que isso é um motor elétrico, que faz o ar ser comprimido. Esse motor elétrico ele pode estar com problema, ou pode ser também um problema na fiação, o cabo pode estar partido, e aí até a hora que ele dá contato, e o próprio movimento do compressor faz com que esse contato aí cesse, tá? Ou pode simplesmente ser uma queda de energia mesmo na rede elétrica da casa. Mas isso pode acontecer. Então, esse barulho que você escuta é quando o compressor está ligando e desligando. Então, ele ligou, parou de funcionar, depois ele liga de novo, você vai ouvir o barulho. Certo? Todo mundo entendeu isso aí, Certo, galera? entendi. Obrigada. Nada. O princípio do refrigerador de funcionamento ficou claro aí? Todo mundo entendeu como é que o refrigerador funciona? Alguma dúvida, meu povo? Sim. Nenhuma dúvida sobre isso? Beleza. Então, é o seguinte. A máquina frigorífica, ela vai funcionar com o princípio do refrigerador, certo? Qualquer máquina frigorífica, ela obedece ao princípio do refrigerador. Então, para nós, ar-condicionado, câmaras frigoríficas, caminhões frigoríficos, geladeiras, freezers, todos eles são máquinas frigoríficas. Então, nós sabemos que o calor, como eu havia dito, não passa espontaneamente de um corpo para outro corpo mais quente. Então, no entanto, os dispositivos denominados máquinas frigoríficas, nas quais essa passagem é verificada, então o calor passa de um corpo mais frio para um corpo mais quente, ela não ocorre espontaneamente. É necessário que o sistema, que o ambiente forneça energia para o sistema. Então, é necessário que o sistema receba um trabalho sobre ele, certo? Então, a representação esquemática de uma máquina frigorífica seria essa aqui, o oposto da máquina térmica. Eu mostrei para vocês a representação da máquina térmica. Ele tinha a fonte quente, a setinha estava para baixo, aqui era a máquina térmica, retirava calor da fonte quente, parte desse calor a máquina realizava trabalho, então a setinha estava para a direita, e o que ela não conseguia transformar em trabalho, ela jogava aqui para a fonte fria, certo? A representação da máquina frigorífica é oposta. Então, ela retira calor da fonte fria, com a setinha aqui indicando que o calor está sendo retirado da fonte fria, através de um trabalho que o motor realiza sobre a máquina e joga esse calor para a fonte quente. Então, por esse motivo que a gente chama a máquina frigorífica de máquina térmica ao contrário. Ela faz o processo inverso ao processo da máquina térmica. Retira calor da fonte fria, através de um trabalho que é executado sobre ela, e joga o excedente para a fonte quente. Beleza? Bom, em cada ciclo de retirada, uma quantidade de calor Q2 da fonte fria, o congelador da geladeira, que retira, juntamente com o trabalho externo que é realizado pelo compressor, é rejeitado para a fonte quente, que é o ar atmosférico. Beleza? Nas máquinas frigoríficas, ocorre a conversão de trabalho em calor. Então, na máquina frigorífica, nós calculamos o rendimento da máquina. Tá? Rendimento da máquina frigorífica é dado pela relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria. A tela tá verde. Vamos ver se volta aqui. Peraí, só um minutinho. Voltou aí? Sim. Ótimo. Sim. Beleza. Voltou. Beleza. Pode ser alguma coisa da internet aqui. Bom, então vamos lá. É porque, vocês desculpem, é porque aqui agora, nesse momento, eu estou usando a internet, meu filho está assistindo a aula, minha filha está assistindo a aula e minha esposa está trabalhando. A internet não suporta mesmo, não. É muita coisa, mas infelizmente a gente tem que cumprir horário e nosso horário coincide, tá? Mas qualquer coisa pode me falar que a gente volta, beleza? Bom, então,
Na máquina térmica, o rendimento vai ser dado pela quantidade de calor que ela consegue retirar da fonte fria sobre o trabalho. Lembra do rendimento lá na máquina térmica, que a gente fez o exercício? Era trabalho sobre Q1. Quanto mais trabalho ele conseguisse realizar com o calor que retirava da fonte quente, maior seria o rendimento da máquina térmica. Aqui é o contrário. Quanto mais calor ele conseguir retirar da fonte fria com relação ao trabalho que ele está realizando, maior vai ser o rendimento da máquina frigorífica. Lá na frente eu vou mostrar para vocês que na máquina frigorífica esse rendimento é chamado de eficiência, justamente para não confundir com a máquina térmica. Então, máquina térmica a gente calcula o rendimento e o rendimento da máquina frigorífica a gente vai chamar de eficiência, tá? Aí você pega a quantidade de calor retirado da fonte fria, divide pelo trabalho, você vai ter a eficiência dessa máquina frigorífica, o rendimento dela. A eficiência também é adimensional, não tem unidade, da mesma forma que o rendimento não tem unidade. A única diferença é, o rendimento a gente podia transformar em porcentagem, certo? A eficiência não pode ser transformada em porcentagem. Então, a eficiência é só o valor da eficiência, certo? Vai ser um número maior do que 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque sempre a quantidade de calor retirada da fonte fria vai ser maior do que o trabalho realizado pelo compressor, certo? Então, o rendimento ele pode ser calculado e transformado em porcentagem. A eficiência ela é calculada e o valor é o valor que você achar. Não pode ser transformado em porcentagem. Ok? Bom, aqui é o esquema da geladeira, tá? Que a gente explicou lá, certo? O mecanismo dela. E aqui o do ar-condicionado. Então, vocês observam que o ar-condicionado é basicamente uma geladeira dentro do seu gabinete. Ele usa a evaporação de um fluido refrigerante, né? Também, que fornece a refrigeração. Do mesmo princípio, então, ele comprime esse fluido, tá? Aqui, ó, o termo freon é genericamente usado quando a gente usa qualquer gás, né? Qualquer tipo de fluorocarbono. Então, a gente usa essa expressão que é o gás freon. Eles não são inflamáveis e são utilizados como refrigerantes e combustíveis dos aerosóis, tá? Então, como é que funciona? O compressor comprime o gás frio, fazendo com que ele se torne um gás quente de alta pressão, que seria aqui, ó. Então, no caso do ar-condicionado, ele nem chega a tornar líquido, tá? Ele vai aquecer o gás, certo? E Professor, ficou verde de novo. ficou verde novamente. Opa. Espera aí só um minutinho, vamos lá. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou? Sim. Beleza. Voltou. Ótimo. Então você tem aqui, ó, a válvula de expansão e o compressor, que é o mesmo princípio. Então o gás ele vai ser aquecido, tá? O gás quente ele vai passar aqui, retirando, desculpa, o gás frio vai passar aqui, certo? Retirando o calor e depois quente ele passa aqui para o lado de fora, distribuindo, jogando esse calor. Então esse gás corre através do trocador de calor, dissipa o calor, tá? E se condensa para o estado líquido. Ele passa lá dentro, né? E para expandir novamente, ele precisa, como ele está frio, retirar calor. Então o princípio é semelhante. A diferença é que aqui você vai ter essa parte aqui dentro da casa, dentro do ambiente, e essa outra parte aqui é que fica do lado de fora, que é para onde vai ser dissipado o calor, certo? Ele também
joga parte da umidade que ele absorve, que é através da mangueira, ele vai retirando a umidade, o que ajuda também nessa parte de sensação térmica, diminuindo a temperatura do ambiente. Beleza? Aqui não tem mais motivo da gente explicar, porque isso aqui está sendo pouco usado, mas é aquele ar-condicionado de janela, de gaveta, né? Que você encaixava. Hoje em dia não é mais utilizado. A maioria dos ar-condicionados são aqueles que você coloca o compressor do lado de fora da parede e fica só aquela outra partezinha fininha dentro da casa, né? Então esse daqui já não é mais utilizado, então não tem mais necessidade da gente explicar. O que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, que o princípio do ar-condicionado é basicamente o mesmo princípio da geladeira, tá vendo? A tubulação onde o gás circula, o compressor que aumenta a pressão e altera o estado do gás, e aqui a válvula onde ele passa para depois sair e dissipar, do mesmo jeito que nós vimos aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí, meu povo? Alguma dúvida? Tudo Ô, ok. professor, Pode falar. quando você estava explicando a geladeira, tinha uma fórmula que era C igual a Q sobre trabalho. Isso. Essa fórmula é de quê? A gente usa? Essa fórmula aí é porque cada autor, o problema de física é esse, cada autor ele usa uma nomenclatura diferente. Então você pode ter a mesma fórmula com outras nomenclaturas. Nesse caso ali era a fórmula de eficiência. Eu vou passar para vocês, na próxima aula, eu vou passar a fórmula do jeito que está no módulo, tá? Com a nomenclatura que está no módulo, para vocês não sofrerem esse tipo de problema de confusão na hora de estudar. Então, a gente usa normalmente, o que eu passo no quadro para vocês, é a nomenclatura que a gente tem no módulo de vocês. E essa nomenclatura que eles utilizaram aí, ela não é a nomenclatura que está no módulo. Portanto, eu vou passar para vocês a fórmula eficiência. Eficiência vai ser E, que é igual a Q2 sobre trabalho. Então, essa vai ser a fórmula que eu vou passar para vocês. Então, por enquanto, não se preocupe com essa fórmula, tá? Porque vocês viram aí que cada autor usa um slide e coloca uma fórmula diferente. Então, você não se preocupa com isso não, que a gente vai passar a fórmula do jeitinho que está no módulo para vocês. Tá ok? É só mudança de nomenclatura. Ficou claro aí? Ok. Alguma dúvida? Ficou. Beleza. A Nenhuma fórmula que dúvida. vocês vão usar é essa que eu vou passar para vocês na próxima aula. Eficiência é igual a Q2 sobre trabalho. Valeu, meu povo? Então, por hoje é só, tá? Essa semana eu vou postar a aula teórica que eu estou devendo para vocês, que é a parte de termodinâmica. Estava esperando terminar aqui, porque aí eu vou passar já a teoria de tudo, tá? Então, eu vou postar lá, provavelmente sexta-feira, uma aula teórica falando de termodinâmica. Então, vai ter primeira lei, segunda lei, explicando máquinas térmicas e refrigeradores. Beleza? Aí vocês vão dar uma lida, Obrigada. tá? Essa semana não vai ter atividade, vai ser essa aula. E aí vocês vão dar uma lida, qualquer dúvida vocês me falam, mandam mensagem aí. E a gente pode também retirar essas dúvidas na aula da semana que vem. Beleza? Então, valeu, meu povo. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Beijo em Beleza, todos. valeu. Até a próxima aula. Tchau, Valeu, tchau. Bom dia Carlinhos. para vocês. Valeu, um abração. Tchau, tchau, galera.